fazer sofrer. Olá, graça e paz. Vamos fazer um tema rápido aqui. Eu quero trazer uma explanação de coisas que têm acontecido, não somente comigo, mas com muitos irmãos na fé, e que vem gerado divisão no corpo de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 em diante, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que eles não suportarão a doutrina sã, mas conforme suas próprias paixões humanas, amontoarão para si mestres, tendo coceira em seus ouvidos, e se desviarão os seus ouvidos da verdade, se entregando novamente às fábulas. Amém? Meus irmãos, vocês já pararam para refletir uma coisa muito importante? Que quando você faz parte de uma congregação, de um local onde você tem, digamos assim, um ambiente propício à pregação do evangelho, e se você está andando conforme a linha que eles querem que você ande, você é bem aceito, você é bem tratado, você é amado como um irmão na fé, como alguém que está cooperando com a obra de edificação do reino de Deus. Agora, no momento em que você começa a sentir a responsabilidade no Espírito Santo de repreender e de alertar a congregação de que coisas que estão sendo ditas e realizadas dentro desse ambiente podem possivelmente estar sendo feitas fora da vontade de Deus e dentro da racionalidade teológica humana, se você confronta eles, eles te consideram um inimigo? Ou é só comigo? Há alguns anos atrás, na cidade de Farroupilha, pessoas que eu amo, não é que eu amei, pessoas que eu amo na fé, elas estavam se tornando repreensíveis, porque elas estavam deixando a raiz de amargura brotar em seus corações, porque a liderança de Cachoeira do Sul não veio nos visitar. Porque ali na cidade de Caxias do Sul, a esposa do pastor fulano, ela não gosta da gente. E que os irmãos que têm a maior oferta estão sendo manipulados para ofertar e dizimar em tal e tal região. Era essa a dor que as lideranças daquela cidade estavam sentindo. E vieram desabafar a mim e eu me coloquei em oração por eles. Só que nem sempre Deus responde conforme a gente quer ouvir. Isso é uma verdade. Eu sei pela minha experiência de vida que muitas e muitas vezes eu tentei andar no trilho da religião, no trilho da instituição congregacional, ou seja, da denominação, e seguir o direcionamento que a liderança impunha. Eu fiz parte de uma congregação que chegou ao ápice, de para fazer uma célula, um grupo familiar, tinha que ter um DVD de 4, 5 anos atrás do tal do apóstolo ungido, porque se não tivesse a administração dele no início do grupo, aí não era do Espírito, porque nós temos que nos submeter ao ministro da palavra, ao apóstolo. Nós temos que nos sujeitar à autoridade instituída. Mas será que nós nos esquecemos que o maior servirá a todas? Será que nós nos esquecemos que as lideranças que foram colocadas para presidir uma congregação, elas não estão ali para mandar, elas estão ali para servir? Querem ver um exemplo bem prático? Digamos que eu, irmão Francis, tropecei na fé e estou pregando algo que vai contra a vontade de Deus, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Digamos que eu estou equivocado, e eu posso me equivocar como você pode se equivocar, e qualquer um pode. Não existe homem perfeito na terra. Aí o que devemos fazer com o irmão Francis? Expulsar o irmão Francis? Ou chamar o irmão Francis à parte e dizer: irmão Francis, vamos realçar o teu entendimento? O que você está pregando está gerando unidade, está gerando consciência, está gerando transformação, ou está gerando fermento, está gerando divisão, está gerando manipulação? O irmão Francis, como bom cristão que é, ou que procura ser, ele vai ter que baixar a cabeça, vai ter que pensar, ponderar e refletir sobre o que ele está fazendo. E é o que eu faço todos os dias. Consultai o vosso coração, travesseiro. Aquele que pensa estar de pé, vide que não caia. É mandamento do Senhor que a gente aprenda a nos exortar mutuamente.
É mandamento do Senhor que nós aprendamos a ouvir palavras que são, muitas vezes, o que não queremos ouvir. Porque a palavra nos ensina, negue-se a si mesmo. Agora, vá congregar com um irmão e fale algo que ele não quer ouvir, para ver se ele vai querer te ver no próximo domingo. Tem pessoas que eu amo, Deus é testemunha, o quanto eu tenho um carinho e um amor por essas pessoas. E elas simplesmente me abandonaram. Não que elas tenham me abandonado, elas abandonaram a própria fé delas. Líder de congregação que abandonou o rebanho. Irmãos que têm dons maravilhosos no Espírito Santo, dom de apacentamento, dom profético, dom apostólico, dom evangelístico, dom de ensino. Abandonaram, saíram atrás de outro CNPJ, de outra placa, para que eles tenham um pertencimento. Por quê? Porque eles não querem a responsabilidade de se sacrificar em prol do rebanho. Porque eles acham que sacrifício é pregar, é louvar, é orar. E deu. Eles acham que fazer a obra de Deus é estar dentro de uma congregação com o microfone na mão, pregando o evangelho. Visitando as casas, vez que outra, de algum irmão que se desviou da fé. E muitas vezes esse irmão não está indo mais na igreja justamente porque não vê Cristo lá dentro. Pelo contrário, vê um bando de fariseu religioso hipócrita que ata um fardo pesado nas costas dos discípulos, mas não carrega nem com o dedo. E aí como é que a pessoa vai sentir prazer em estar congregando? Antigamente, a congregação da qual fazia parte, toda semana abria uma célula nova. Em cada cidade abria uma congregação nova, que tinha comunhão conosco. Hoje, estão fechando os grupos familiares, estão fechando as células, estão fechando as congregações. As lideranças que presidem em determinadas cidades mal conseguem pagar suas contas, que dirá manter um ministério. E os irmãos na fé, vejam bem isso, os irmãos na fé que mais têm recursos materiais e que mais poderiam ajudar em oferta, são os mais avarentos. Porque eles acham que servir a Deus não precisa ajudar na congregação, na instituição. Eles acham que tendo um grupinho em casa, ou pela internet, ou pregando evangelho esporadicamente como um cristão itinerante, é suficiente para servir no reino. Só que eles se esquecem que pessoas ouviram falar de Jesus Cristo e foram nascidas da água e do Espírito por intermédio da pregação dessas pessoas. Ou seja, se Deus é o pai e eu sou a mãe, porque eu sou a igreja e você é a igreja. E tem pessoas que aceitou Jesus por intermédio de você. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão perecer, não vão entrar nas bodas porque você não amamentou. Porque você botou todo o peso em cima das costas de um pastor, de uma liderança, porque você acha que é o líder que tem a obrigação de apacentar e de amamentar. Sendo que foi você que gerou. O filho é teu, pega. Esse é o evangelho. Ide, fazeis discípulos. Você tem feito discípulos? Ou você só vai pregar onde já é pregado? Onde as pessoas já são convertidas? Onde Cristo Jesus já reina no coração das pessoas. Aí é fácil ser pregador. Aí é fácil fazer a obra. Porque você está fazendo a obra onde já foi feita a obra. Você está ali só enchendo linguiça. Mas o que Jesus mandou para você fazer? Ide, fazeis discípulos. Então não é remendar em cima do que já está pronto. Mas ir aonde não tem ainda. E você vai? Não vai. Sabe por que você não vai? Porque quando alguém te contraria, você se amargura. Quando alguém diz não para o teu comércio, você se frustra, você se ira, você sente o desejo de ver aquela pessoa perecer na fé, só para você dizer, eu tinha razão. Basta contrariar uma pessoa, principalmente alguém que se acha bom e justo. Ganhou um inimigo. Esse é o evangelho que está sendo pregado aí fora. É por isso que tem placa na porta, eu sou da igreja do poder iracundo de Deus, eu sou da igreja do milagre divino do sétimo céu. Eu sou do reino do infindável, do Maranata e não sei o que lá. Quanta placa bonita! E quanta hipocrisia misturada. Porque Deus não nos chamou para levantar CNPJ, Deus nos chamou para fazer discípulos.
E fazer discípulo não é um crente que vai todo domingo na igreja e a semana toda fazendo bobagem em casa, fazendo bobagem no trabalho, envergonhando o nome de Deus com calote, com difamação, com palavras maliciosas nos seus lábios. Isso não é ser cristão, isso é ser hipócrita, isso é ser um canalha. Do que adianta eu estar na igreja com mãos santas levantadas e na segunda está agredindo um filho, está agredindo uma esposa, está difamando um colega de trabalho? Que cristianismo fajuto, hipócrita é esse? E quando você prega esse tipo de evangelho, o que fazem com você? Te apedrejam. Não querem a tua presença, não querem a tua companhia, porque eles não querem ouvir a verdade. A verdade liberta, mas a mentira engoda uma religião onde nós nos achamos bons e justos porque nós lemos a Bíblia 15 minutos, meia hora, porque nós dizimamos ali umas migalhinhas, porque a gente ajuda aqui e ali com as nossas sobras do tempo, mas nunca foi prioridade servir ao Senhor, nunca foi. A prioridade é me satisfazer, a prioridade é realizar os meus desejos, a prioridade é fazer a minha vontade, assim na terra como nos céus. É isso que a religião está fazendo hoje. É por isso que as pessoas estão se afastando do reino de Deus e hoje a segunda maior instituição de crentes do Brasil é os desigrejados, que não tem uma congregação fixa. Porque as congregações que hoje tem, você tem que pagar até para se batizar. Ah, não, mas é só uma lembrancinha, uma camiseta de R$80, que o custo dela é 20, serigrafada. Então quer dizer, eu estou lucrando 300% em cima. E eu venho dizer que isso é lembrancinha. Para fazer um curso de discipulado, um curso de casais, 300 pila por pessoa ou por casal. Uma imersão sobrenatural com um líder carismático dos tempos modernos, R$3.000. Um líder que vai aconselhar casais, R$2.900. E pagam. Pagam, por quê? Porque o cara é famoso. Nós temos dons dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas congregações, maravilhosos, mas não são oportunizados a crescer e expandir o reino, porque a liderança não quer ser ofuscada, porque os profetas não querem perder sua fama. É por isso que não permitem que o novinho na fé cresça e floresça e dê frutos. Porque as lideranças estão mais preocupadas em perpetuar o poder nicolaíta do que realmente expandir o reino, para que mais almas sejam convertidas e mais pessoas façam parte do todo. Não adianta botar QR Code nas cadeiras ou no telão da igreja se você não ensinar ao povo o real sentido do amor. Porque eles não vão ofertar e nem dizimar por amor, e sim por medo do inferno, e sim por medo de estarem roubando a Deus. Vamos parar com essa hipocrisia legalista e religiosa. Vamos parar de ofuscar o brilho do Espírito Santo dentro das reuniões e vamos começar a olhar para quem realmente quer servir. Não importa o título, não importa a fama, não importa a conta bancária. Deus não se agrada de tolos. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, aos pequeninos foi dado a revelação do reino. Por que a gente ainda insiste em agir num padrão mundano, achando que está vivendo o reino de Deus? Com acepção de pessoas, com o dedo apontado. Pessoas que eu, de alguma forma, orei, intercedi, jejuei e disse: Senhor, levanta o ministério do irmão, levanta o ministério da irmã. E quando estavam ali, ao ponto de romper, para que Cristo pudesse fluir grandemente através deles, eles retrocederam, porque não quiseram abrir mão de suas vidas por amor a Jesus Cristo. E isso é um fato. Nós somos cristãos até onde nos convém. Aonde Deus diz: abandona tudo que tu mais ama, pega teu filho Isaque, leva ao monte Moriá, e sacrifica para mim. Quando Deus chega nesse patamar, o crente vai embora e abandona Jesus. E digo mais, tem gente trocando Deus por um ensopado de lentilhas, como Esaú fez. Tem gente que toda semana troca Jesus Cristo por 30 moedas de prata, como Judas Iscariotes fez.
aí depois está no culto de domingo pedindo perdão. Isso quando vai no culto. Porque tem crente que acha que nem precisa ir mais congregar, não precisa mais estar em reunião com outros irmãos. Tem crente que já acha que é santo, porque tem ali um encargozinho, uma responsabilidadezinha. Mas se esqueceu da palavra que diz que por obras ninguém será salvo. Paulo disse em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor. E nós? O que estamos fazendo? O que vai ser de nós? Cristo clama pelos filhos que você gerou. Aonde estão os meus filhos? E você não levanta o bumbum da cadeira para ir atrás daqueles que você botou a correr de dentro da congregação. E quando vai para cumprir um ritual, para subornar tua própria consciência, para dizer, ai Senhor, eu fui, eles que não quiseram voltar. Você não foi por amor. Você foi por remorso. Isso não é amar. E eu tenho notícia para te dar. Sem azeite, a tua lâmpada vai apagar, mais cedo ou mais tarde. Você pode enganar o mundo inteiro. Você pode se enganar todos os dias, porque é isso que Satanás faz. Ele acredita na própria mentira dele a ponto de achar que ele vai vencer a Deus no final. E ele usa você como fantoche marionete, enganando você, achando que essa obrinha michuruca que você está fazendo é suficiente para você ir para as bodas do Cordeiro. Mas eu tenho notícia para te dar, não é. Porque Jesus disse, aquele que bota a mão no arado e fica olhando para trás não é digno do meu reino. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, e vem após mim não é digno de mim. Então, será que você renunciou tudo? Ou você só renunciou àquilo que não te servia mais? Porque você viu que ali você não teria lucro nem seria exaltado. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Jesus Cristo quer a noiva. Jesus Cristo olha para nós e pergunta, cadê o meu corpo em unidade? E você sempre tem uma desculpa, onde você diz, não, Deus vai fazer, Deus está no controle. Deus deu o controle nas mãos da igreja, para que a igreja seja o corpo de Cristo e a igreja faça subjetivamente aquilo que Cristo já fez objetivamente. Mas você está mais preocupado com a sua fama e com os seus do que com os do reino. Aquele que ama mais a filho, filha, mãe, pai, cônjuge, que a mim não é digno de mim, diz o Senhor. Enquanto você estiver fazendo as coisas com os teus interesses ocultos, mesmo que subconscientemente você nem perceba, você não está servindo ao Cordeiro. Você está servindo a um falso anjo de luz. E Cristo te exorta através dessa mensagem. Arrependa-te e volta ao primeiro amor. Obras tu tem muitas, mas abandonaste o teu primeiro amor. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a entender o que é ser corpo de Cristo. Porque o teu corpo não é limitado a CNPJ, a placa, a doutrina ou a tradições humanas. O teu corpo, ele é unificado no amor, como está escrito em João 13:35. Nisto saberão todos que vocês realmente são discípulos de Jesus Cristo, quando vocês aprenderem a amar uns aos outros. Você sabe amar? Você me ama? Depois de ouvir tudo isso, você continua me amando? Você alguma vez me amou? Ou você não vê a hora de me ver tropeçar, cair e apostatar da fé? Essa é a tua oração diária, a tua oração semanal. E eu não estou falando só de mim, estou falando de muitas pessoas que você deveria estar intercedendo por elas. E você quer que elas pereçam só para você dizer, eu tinha razão. Essa tua razão vai te levar para o inferno se você não se arrepender. Espero que essas palavras possam fazer sentido na vida de alguém e que haja esperança em corações escurecidos, porque escrito está, caso a luz que a gente sejam trevas, quão grandes trevas serão. Arrependa-te enquanto ainda é a era da graça, porque na era do reino só te servirá uma coisa, o juízo. Boa sorte.